Esse é o primeiro vídeo de um quadro aqui do canal chamado Perspectiva de Filha. E essa ideia já nasceu no nosso coração tem muito tempo, desde 2022 por aí. A gente teve a clareza de falar sobre esse assunto e eu tô aqui com a minha amiga Mayara. Olá, gente. Isso, e a gente vai trocar um papo aqui de jovem senhora, entendeu? Essa é a ideia. Como se você estiver. Isso, como se você estivesse sentada aqui na mesa com a gente, tomando café com um negócio que a gente gosta. E a gente vai começar do começo, né? Claro. Perspectiva de filha é uma frase que veio no meu coração já tem alguns anos. E casou de ser mais ou menos na época onde eu me aproximei de Mayara e ela se aproximou de mim e Jesus aproximou a gente, entendeu? E aí, nesse período, a gente estava conversando muito, aquela início de amizade, né? A gente vai falar, eu gosto disso também. Aí, não, isso aí não é verdade, isso aconteceu comigo. Então, essa troca de coisas em comum, de vivências, de compartilhar experiências com Deus, experiências com família, foi assim, ficou dentro do meu coração isso e num dado momento o Senhor soprou esse termo para mim. Como se dentro daquela conversa, o Senhor falou no meu coração, a gente tem que falar isso com outras mulheres, a gente tem que compartilhar disso para que essa vivência, essa visão de mundo, ela possa ser uma referência para outras, porque tudo aquilo de bom que foi realizado na gente, a gente quer compartilhar com o outro, né? Eu acho que o ponto também foi que dentro desse período que a gente estava conversando, foi o que você falou, várias vezes a gente teve conversas que convergiram de tipo, cara, Deus está falando isso comigo. Isso. Deus está falando isso comigo também. E aí eu acho que também é aquela coisa de já estar as duas sentindo dentro do coração, de tipo, cara, a gente precisa de alguma maneira colocar isso pra fora e eu tenho certeza que de alguma maneira isso vai abençoar a vida de outras pessoas. Sim, e tem várias passagens bíblicas. E a gente vai falar da Bíblia aqui porque ela é a base de tudo que a gente vai decorrer nesse vídeo, que fala que dentro de nós jorra uma fonte de água viva para a vida eterna. Então, se eu ficar retendo demais aquilo que eu tenho dentro de mim, que o Senhor está falando comigo, a gente fica inchada, né? Fica inchada e a gente fica doente espiritualmente. Então, é algo que não tem como a gente conter. E todo tempo que a gente está contendo, a gente sente que a gente está no caminho errado, entendeu? A gente sente que, não, eu não estou fazendo aquilo que eu deveria. Então, acima das nossas inseguranças, das nossas barreiras, a gente está aqui para transbordar e testemunhar do que vivemos, daquilo que tem sido de crescimento para a nossa vida, para que alcance o coração de outras pessoas. Essa é a motivação do nosso coração. E a perspectiva é uma palavra que vem da arquitetura, né? E a arquitetura foi um processo de Deus na minha vida através da formação, da graduação. Deus me ensinou muitas coisas, já falei isso aqui no canal. E esse termo é comum que fala sobre ponto de vista, né? De um desenho, você olha ele em 3 dimensões. É como se, ao nos tornarmos filhas de Deus, a gente conseguisse enxergar e cada dia nos tornar mais plena nas 3 dimensões, corpo, alma e espírito, através daquilo que Cristo realiza dentro de nós. Sim, eu acho que também a gente traz essa perspectiva, a gente tem sentido essa urgência mediante a tantas perspectivas que a gente está vendo em mundanas, e aí geralmente isso talvez se inclua para você que está aí assistindo a gente. Deus, ele está soprando coisas no seu coração, está falando coisas com você, e você por algum motivo não quer colocar isso para fora. E eu não digo nem aqui na internet, às vezes na sua rede de relacionamento. E eu tenho visto que Deus ele tem chamado o povo dele, os filhos dele, para que venham se posicionar e falar sobre as coisas que ele tem ministrado nos nossos corações, né? Sim, trazer a visão não daquilo que o mundo está falando, mas a visão daquilo que Deus está falando a respeito daquilo que é a vontade dele. Que eu acho que a gente chegou no ponto que a gente está hoje no mundo porque o povo de Deus, né, se calou. E uma era de comparação, né? Sim. Eu gravei, acho que o último vídeo eu falo sobre isso. A gente tem tanta informação, já é tão saturado de fulano fez isso, fulano fez aquilo, que às vezes a gente não consegue... Esse ponto da comparação, algo que realmente fala... acho que é uma das últimas coisas que tá falando muito com a gente. É muito forte, porque a gente acaba não fazendo nada, porque a gente fica olhando várias versões. E eu sei que esse vídeo ele pode alcançar, nem que seja uma pessoa, mas que ele possa te motivar a se levantar e mostrar a sua verdadeira identidade. E o que a gente vai falar aqui é sobre a nossa identidade de filha. Ser filha de Deus, ele é o título que a gente vai levar para a eternidade.
Desde que Cristo morreu na cruz por nós. Não importa se a gente é profissional A, B ou C, mãe, esposa, não importa. Quando a gente fechar o olho daqui nessa terra, a gente vai ser eternamente filhas amadas do papai. Então, esse título, ele impera sobre a maneira como a gente enxerga a vida nos outros, nas nossas outras funções, que mulher... Função é o que mulher tem mesmo. Então, tudo isso ele deve ser permeado por uma postura de vida, de comportamento, de lógica, de decisão, por sermos filhas de Deus. É pautada, aqui estamos à mesa com vários quitutes, entendeu? Porque nós somos mulheres que a gente toma chazinho da tarde, o café da manhã, a gente vai pra academia, a gente trabalha, a gente faz conteúdo na internet, cuida de filho, limpa a fralda, a gente faz tudo isso já, pela graça de Deus, a gente alcançou essa fase. E se não fosse a nossa experiência como filha de Deus e ter sido alcançada por Ele, a gente não teria a graça de viver tudo que a gente está vivendo hoje. Eu nem sei como que seria a minha vida. E é nesse ponto. A gente vai começar do começo. Se apresentando, né? Se apresentando. E nessa apresentação, a gente vai contar sobre a história de quando nos tornamos filhas. Quando a gente entendeu, né, essa cosmovisão, quando a gente recebeu a Cristo no nosso coração, teve a percepção, existe um Deus que entregou seu filho, morreu na cruz, e ele caminha comigo, ele através do seu espírito, ele mora em mim e eu consigo seguir os meus passos nos princípios e valores que ele me ensina. Quando que isso aconteceu? E a gente vai começar com a Mayara contando. Mai, como que foi a sua experiência de conversão? Conta um pouquinho da sua história, porque muitas vezes a gente lê várias passagens bíblicas e nós somos tocados pela história da conversão do apóstolo Paulo, João, vários discípulos de Cristo ali, e nós somos motivados pelo testemunho deles. Então a gente vai contar o nosso, porque a gente também foi alcançado, entendeu? Certo. Então, eu, Mayara, né? Sou Mayara, tenho 33 anos, sou casada, tenho 2 filhos. Essa é a Mayara aí que eu acho que algumas pessoas aqui que me conhecem, não na internet, na minha vida, sabem quem eu sou. Mas assim, dentro da minha história, Mayara com Cristo, se eu for te dizer que eu não tenho aquele momento assim, cara, eu fui lá na frente num dia, num culto e naquele dia ali eu aceitei Jesus. Eu não tenho esse momento. Essa lembrança. Assim, meus pais, eles são cristãos, né? Cristãos católicos. Então, assim, eu fui criada sempre numa família com a base nos valores e princípios cristãos. Então, assim, essa questão de ter um encontro com Cristo, acho que foi algo tão pessoal meu com Deus ali, da minha vivência mesmo, que eu não tenho uma história para contar, talvez de estar num culto, ou estar num lugar, ou então porque eu estava com a minha vida muito... Graças a Deus eu posso dizer que eu não tive essa vivência aí de falar, cara, me desviei, não tive isso. Então, assim, o meu encontro com Jesus, assim, é uma lembrança que eu tenho muito forte mesmo de sentir Deus pela primeira vez, de ouvi-lo, assim, de forma audível. Eu lembro que eu estava dentro da minha casa, estava limpando a casa, eu devia ter, sei lá, uns 8 anos. Acredito eu. Nessa época eu já ia pra igreja, né? Participava e tal. E eu lembro que eu lembro direitinho, eu tava arrastando o sofá e eu ouvi Deus falando assim, não temas, porque eu sempre estarei contigo. Eu lembro que eu comecei a chorar muito eu tava sozinha. Foi voz audível mesmo? Foi audível. E também foi a única vez que eu ouvi a voz audível de Deus. Diz que a criança tem um coração puro, né? A gente tá tão sensível a ouvir assim, né? Foi muito, muito... Inclusive, eu tenho pedido para Deus para ouvir a voz dele dessa maneira novamente. Obviamente que eu já tive outras experiências com Deus, mas essa me marcou muito, porque essa questão de não temas, porque eu sempre estarei contigo, tem muito a ver com aquilo que é um dos maiores desafios que eu tenho, que é o medo, a timidez, que foi algo que me cercou a minha vida inteira. Então, é como se Deus já estivesse ali, dentro da minha identidade mesmo. Já te tratando. Já confirmando assim, minha filha, não precisa ter medo, eu tô com você. Então, assim,
te dizer especificamente, Mayara, você teve um episódio, eu só sei de uma coisa, tenho uma convicção que Jesus existe, que Deus existe, que eu o amo, que Ele é o Senhor da minha vida e de que não existe vida sem Ele. E tudo isso foi, né, sendo, todas as outras coisas foram acontecendo, mas acho que o meu episódio de conversão específico eu não teria para dizer. Sim, e esse evento de você começar a ter uma percepção, e o legal é que, claro, os especialistas, os profissionais da área podem afirmar melhor, mas eu ouvi um artigo falando que é nessa fase dos 8 anos que a gente abre a percepção para a espiritualidade. Que até então a gente fala por repetição, mas a criança, ela abre o entendimento sobre morte nessa idade. E é interessante porque, de certa forma, o temor que seus pais já criavam você, né, os princípios, eles estavam lhe rodeando a casa. E aí, como o Senhor nos ama de uma maneira muito especial, ele achou uma forma de alcançar você naquele período. E isso, com toda certeza, a gente vê isso na sua vida, isso permeou todas as suas decisões. Todas as suas decisões de vida, sobre escolhas, de provavelmente amizade, de ir ou não ir, de ambientes, veio daí. O que você pode perceber? Assim, situações que você via, talvez na adolescência, na escola, que você provavelmente tomou uma outra decisão diferente de alguém. Foi com base nisso, né? Sim. Que você foi construindo ali dentro do... E às vezes a gente se sente até um pouco, tipo assim, peixe fora d'água, né? Sim, várias vezes, assim. É porque aquilo, eu acho que dentro da criação que eu tive, meus pais, eles me deram aquilo que era de mais importante, que foi sobre a questão do caráter, né? Do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. E essa experiência com o Espírito Santo, dessa coisa de incomodar, tipo, cara, isso daqui, eu acho que isso aqui não é certo. Obviamente que eu sou pecadora, né? Então, já fiz coisas que não agradaram ao Senhor. Mas eu tenho que agradecer a Deus, porque eu acho que uma coisa que é uma característica que Deus colocou muito forte em mim é a determinação e a obediência. Então, assim, e o temor. Inclusive, essa é uma das orações que eu faço pelos meus filhos todos os dias. Senhor, coloca o temor do Senhor sobre a vida deles. Isso. Porque a minha mãe sempre falava isso comigo. Minha filha, você pode escolher isso, mas quem vai pagar a consequência é você. Você quer? Então, assim, ao mesmo tempo que ela trazia já isso pra mim, ao mesmo tempo eu pensava, cara, se eu fizer isso aqui, eu vou desagradar os meus pais e vou desagradar o Senhor. Então... E o fato de que a gente é imensamente feliz e realizada com o resultado de tudo aquilo que a gente escolheu ao longo da nossa vida, porque você teve a primeira experiência com Deus na infância, e eu também tive na infância. Você vê a importância de ensinar ou colocar as crianças num ambiente da presença de Deus. Eu não estou falando só de dentro da igreja, não. Estou falando de casa, porque a Mayara tinha o ensinamento dela em casa. E eu vou compartilhar um pouquinho da minha agora, né? Eu sou Mariana Norato, você já sabe, aqui no canal eu estou me apresentando vários juízos. Eu tenho 29 anos e aos 12 anos é a idade que eu me recordo de ter dado o passo, vamos dizer assim, mais importante, que foi querer me batizar. Me batizei com 12 anos. Mas a minha infância, eu nasci num lar também que tinha seus princípios e valores pautados na fé cristã, mas não eram pessoas assíduas ali, praticantes a fundo da fé católica, né? A minha primeira vivência foi dentro da fé católica, e a minha avó foi uma mulher que me deu muita base, principalmente do temor, né? Ela falava nordestina, né? Falava assim de maneira firme comigo sobre muitas coisas, sobre o respeito a Deus. E apesar de não ser aquela pessoa que estava o tempo todo dentro da igreja, ela quase não ia, via pontualmente, eu via na maneira dela conduzir, dela falar, um respeito profundo por Deus, né? E a minha mãe seguiu o mesmo caminho. Mas, em dado momento, quando eu tinha 7 anos, meu pai enfrentou o câncer, um câncer muito severo, que ali foi um ponto decisivo para a nossa história. E eu lembro que nesse período, algo que eu fui ter consciência há pouco tempo, né? O meu pai
estava prosperando bastante, empreendedor, né? Então, teve oficina de marcenaria, teve fábrica de casinha de negócio de decoração de passarinho. Meu pai já fez de tudo. E não é à toa, né, que abri escritório e estamos aqui, né? Nessa atual conjuntura. Então, vem a raiz empreendedora é muito forte. E aí, teve um momento que ele estava empreendendo num restaurante, foi o primeiro restaurante deles, né? Depois ele teve uma outra unidade. E aí, nesse período, foi um período um pouco conturbado para nossa família. Como eu falei, falava-se que cria em Deus, né? E eu sei que eles criam, mas não tinham um relacionamento. Vale ressaltar, gente, que a gente está tratando aqui de 2 crianças que não tinham noção nenhuma sobre religião A, B ou C, que é cristã, judaico-cristã, raiz afro-ocultismo. Não sabia nada disso. A gente simplesmente tinha uma sensibilidade sobre isso aqui me incomoda, isso não incomoda. Para você ver que a criança ela vem pura, né? Ela vem limpa de qualquer tipo de preconceito, de nada. Mas dentro da nossa história a gente identificou que parece que aquilo não combinava mesmo, e não combinava com a nossa identidade, com o propósito de Deus para a nossa vida, com aquilo que poderia nos trazer paz. E então, nesse momento onde minha família estava ali vivendo essa fase de muita agitação, né? Eu tinha provavelmente ali uns 6, 7 anos de idade. Oferecia-se muitas coisas para se prosperar. Então, eu lembro de ter ali alguns objetos meio pagãos que eu não entendia na época o que era. Hoje pode ser que eu tenha uma percepção, eu tenho clareza mais do que era. Para uma vela de tal cor, para acender, para prosperar, e nem entendia exatamente. E quando eu passava ao lado daquilo ali, todas as vezes que eu ia para o terraço brincar, eu queria jogar aquilo fora. Me dava a sensação de que eu queria tirar aquilo da minha casa, como se aquilo estivesse trazendo um peso sobre a minha casa. E ali começou as minhas primeiras percepções sobre a realidade do mundo espiritual, vamos dizer assim. E aí meu pai, ele passou por 4 ou 5 anos de tratamento, não lembro ao certo. E nesse período, eu lembro de um dia, assim, eu lembro como se fosse hoje, não com tanta clareza, mas como se fosse um sonho, da minha mãe falando assim: eu não aguento mais. Um falando desse jeito, né? Que ela é assim. Um fala pra ouvir não sei o quê. Um fala pra tomar tal coisa. Um fala pra ir na reza de não sei o quê. Ou vai no círculo de oração, não sei o quê. Ela, não tem nenhum outro Deus que a gente vai clamar aqui nessa casa, a não ser o único Deus. Ela falou isso, eu não sei se ela vai lembrar, mãe. Não sei se ela lembra desse dia, mas eu lembro. Ela se posicionou. Quando ela falou isso, foi tão forte que os próximos episódios da nossa vida foram, que eu tenho clareza, que parece que uma luz acendeu no meu coração. Foi a gente sendo discipulado pelo César, que é um amigo nosso de muitos anos, pela Catinha, esposa dele, que já está na glória, que eles me deram um DVD. DVD pirata do Lázaro. Foi pirata, gente, na época. Comum, né, gente? Aline Barros. Era um compilado que tinha na feira. Nem sei se foi eles que deram, mas é porque criança junta os assuntos. Mas eu lembro que a gente tinha isso. Lázaro, eu tenho certeza que foram eles. E tanto que eu vou do Lázaro para Aline Barros assim, ó, num pulo. E ali o Senhor já estava gerando a minha identidade, sabe? Porque a música foi uma ferramenta que o Senhor alcançou o meu coração. E eu adorava, gente, que música maneira. Também, galera. Nós somos tudo do Ministério aqui de Louvor. É tudo convergindo, entendeu? E aí eu lembro de como se estivesse entrando uma alegria na nossa casa. Meu pai ainda estava em tratamento e meu pai foi completamente curado de um câncer de 12 centímetros. Esse mesmo amigo viveu a experiência no hospital no momento que meu pai foi curado. Meu pai teve um sonho, né? Maria acabou com contar da família dela, cheia das proféticas também, dos negócios. E meu pai teve um sonho, parece que é como se ele tivesse saído, né, do hospital, um hospital todo branquinho, reformado. E depois daquele dia, desse evento, que acho que ele passou muito mal, ele começou a assim, evoluir muito bem a ponto de receber a alta. Ele fez transplante de medula, aquele que do próprio organismo da pessoa, né? Era um tratamento teste na época. E naquele período, a gente começou a buscar uma comunidade de fé que a gente se identificasse. E aí os meus pais começaram a levar a gente numa igreja lá em Jacarepaguá, era uma igreja grande, e o que me encantava era a música. Porque eu falava, uau, gente, como que um povo pode cantar tanto assim,
quanta conforto, quanta alegria isso dá estar aqui nesse ambiente. Eu, como criança, percebendo. E eu já ficava ansiosa. E aí, esses dias, eu achei no Instagram uma postagem, não sei, apareceu pra mim lá, da minha primeira Bíblia. Assim, hoje em dia tem tanta Bíblia chique, né, das crianças, 3D. A minha era simplesinha, a Bíblia infantil, que tinha imagem, assim, do Satanás, assim, que eu morria de medo. Eu morria de medo daquela imagem, mas ao mesmo tempo eu era atraída por conhecer. Porque, de alguma maneira, a experiência do meu pai, que foi trazida à vida de novo. Quantas vezes eu achei que eu ia perder meu pai? Quantas vezes eu me escondi quando ele estava passando mal? Eu me escondi debaixo da cama, eu ficava com medo de ver ele partir, alguma coisa assim. E o Pai, né, Celeste, ele estava cuidando de mim e tantas outras vivências, coisas piores que passei, né, mais ou menos nessa fase. Eu senti claramente o cuidado de Deus. E aí, quando chegou, quando minha mãe tomou essa decisão e esses episódios foram acontecendo depois, a gente mudou, né, geograficamente ali também, não só como postura de vida, como decisão de caminhar com Deus, mas a gente decidiu vir morar num lugar mais tranquilo. Então, nós moramos aqui pertinho da região serrana, em Xerém. Então, tem 18 anos que eu moro aqui. Tenho mais tempo morando aqui do que onde eu morava, né, na minha infância. E nesse ambiente, eu fui discipulada por uma senhora querida que eu amo, fundo do meu coração, a tia Lúcia, e toda a família dela. Foram usados por Deus para me ensinar sobre a palavra. Eles me ensinavam, não é levando ele só para a igreja, eles me ensinavam aqui tomando café, um broa de milho, um café maravilhoso que não tem outro igual dela. Eles me ensinavam as escrituras assim, no dia a dia. E eu morei ao lado deles, era vizinha deles, e eles foram assim, realmente ferramentas de Deus para que eu conseguisse dar os meus primeiros passos de maior relacionamento. E aí, nesse período, eu me batizei, né, com 12 anos, fui a primeira da minha família a querer batizar. E qual foi o ponto que eu decidi a querer me batizar? O batismo, na minha visão, assim, é como um selo de compromisso, sabe? Igual você vai diante de um líder religioso, pastor, padre, e você faz um compromisso com o seu marido. Na minha visão ali, é como se, quando criança, tá? Eu pensava assim, eu preciso mostrar que eu tô caminhando com Jesus. Uhum. E aí eu falei, eu preciso me batizar. E a decisão veio numa coreografia da igreja. Eu não fui lá na frente. Foi aquela música do André Valadão, né? Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar. Quando eu vi eles dançando, vê que o negócio da arte é forte aqui, eu comecei a me emocionar muito e falar, eu quero ouvir o coração de Deus, eu quero entender mais sobre Ele. Porque eu só sabia de ouvir falar, mas eu senti Ele me chamando. E eu queria, assim, me aprofundar nisso. E quando eu tomei a decisão de me batizar, começou toda a minha jornada a ser alterada. E antes de passar para Mai, contar um pouco mais das experiências dela, eu vou ler um texto que eu mandei para ela hoje de manhã, que faz todo sentido. Por que a gente caminha dessa forma, né? 1 João capítulo 3 diz assim: Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Ou seja, o sistema desse mundo, padrão, esse mundo caído que a gente fala, onde esse mundo vai parar, que as coisas estão muito difíceis, ele não reconhece essa identidade com clareza. A gente tem que querer, a gente tem que buscar entender como é ter a identidade de filho amado de Deus, que é fugir do padrão desse mundo. É como eu falei da perspectiva, é de 3 modos. Às vezes o modo que a gente está comendo está totalmente errado, está matando a gente. O modo que a gente está pensando, o modo que a gente está sentindo as coisas. Então a gente tem que deixar ser conhecido por Deus, deixar Ele mostrar quem nós somos de verdade em todas as esferas. Como profissional, como mãe, como esposa, como serva, como... enfim. E aí fala, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E aqui fala de uma jornada onde um dia nós seremos como Ele. Nós estaremos na eternidade, nós estaremos completas. Porque a gente está falando de tudo isso, mas a gente está vivendo isso aqui, ó.
E todo o que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Ou seja, a cada dia, em cada decisão, em cada fase da nossa vida, a gente está num constante processo de purificação. E a gente vem, se encontra, bate papo e fala, Deus está falando isso aí comigo. Sim. Igual o negócio da comparação. Agora o negócio da comparação é forte. Está quebrando hoje com esse vídeo aqui. O lance da comparação. Porque a gente assiste a fulana, a ciclana. E a gente fala, e a gente não é filha bastarda não, a gente é filhinha amada do papai. Essa questão da comparação é algo que a gente, né, tá uma coisa que tá mexendo com a gente em comum, porque a gente vê que hoje em dia, com a internet, né, o fenômeno da internet, é muita referência que todo mundo aqui tem. E aí a gente assiste muita gente ao mesmo tempo, e aí a gente vê como é que o outro faz as coisas, e como é que o outro... E aí que o fulano comprou aquilo, que o fulano fez aquilo, e aquela maneira ali que o fulano cria a filha, o filho, e aí a gente começa, sem perceber, a reproduzir tudo aquilo que aquelas pessoas estão falando. E aí quando você começa a perceber, você está trazendo sobre isso uma sobrecarga e uma realidade que não é aquela que Deus tem para você. Então Deus tem falado muito sobre isso, sobre Ele trazer a gente de volta para esse lugar, que é o lugar de sentar no colo dele e ouvir dele aquilo que ele deseja para as nossas vidas, né? Sim. Então, o fato de nós estarmos aqui hoje é por nós estarmos assim, entendendo que a gente tinha que estar aqui. O que isso vai gerar, a gente não é sobre isso, é sobre obedecer, né? Isso um aí. Comando. Isso. E é isso que a gente deseja fazer nesse momento, que é de estar aqui ouvindo a voz de Deus, fazendo aquilo que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Isso aí. Porque desde quando a gente era a Mariana pequenininha lá, que passou por várias coisas, a Maiara pequena, Deus, ele, nesse período, Ele falou várias coisas, foi colocando várias coisas que se a gente for olhar a nossa trajetória de vida, foram se perdendo. Uhum. Igual essa questão aí que a Mari falou sobre ela gostar de escrever, que você falou. Isso. É algo que eu olho pro meu passado. Minha mãe, outro dia, me entregou vários caderninhos meus, que eu vivia fazendo várias anotações, várias coisas. As maiores experiências que eu tive, outro dia eu estava até conversando com uma pessoa lá na igreja e estava falando sobre essa questão de encontrar um pretendente. Eu falei, gente, eu fiz uma cartinha para Deus, eu escrevi para Deus exatamente o que eu queria. Uhum. E eu perdi essa cartinha, mas... Poxa, mas Jesus não perdeu não, tá lotadinho. Mas assim, tudo que eu coloquei lá, Ele realizou, e enfim. Então assim, dentro dessas características, dessas coisinhas que foram acontecendo, Ele já foi falando mais ou menos ali a Maiara que Ele desejava que eu fosse, né? O que eu fizesse. Isso. E você falou, chegou a citar, eu estava falando sobre essa experiência de ter aversão a algumas coisas que não fossem relativas somente a Cristo, somente ao único Deus, né? Eu tenho familiares que são católicos, são também do candomblé, e eu os amo com todo o meu coração. Religião não é um impedimento de nada com relação ao meu sentimento com cada um deles, mas qual foi a minha vivência, né? Eu, quando criança, eu enxergava, assim, até pela forma que minha avó falava de Deus, eu olhava as coisas da natureza, criativa, né? Criança que sensível a visualmente, né? Eu ficava, gente, te falar uma coisa, minha cabecinha. Deus é muito grande para eu ter alguém para falar por mim para Ele. Tipo assim, olha aqui essa folha, olha... Eu ficava olhando as nuvens, assim, olhando para o céu, e eu sentia claramente a presença dele comigo, de uma maneira muito clara. Hoje eu tenho um entendimento que a minha percepção sobre Deus, ela era assim, como uma criança muito criativa, né? Muito sensível às coisas, eu pensava assim, cara, Deus é tão grande, tão imenso que ele tá presente aqui em tantas coisas que eu vejo, que eu posso ter um livre acesso a Ele, entendeu? Eu não preciso de nada que embarrere. Eu tinha essa sensação de falar com Deus a qualquer instante, a qualquer momento, a qualquer lugar. E aí, nesse processo, que eu fui identificando em que ambiente eu me sentia segura, em paz, para estreitar um relacionamento com Ele. E de verdade, o meu relacionamento com Deus se estreitou muito mais
É dentro do meu quarto com a minha primeira bibliazinha, e ali foi crescendo até eu chegar aí. Eu devo ter uns 15 ou mais cadernos como esse, que eu faço anualmente, onde eu escrevo aquilo que eu entendo, eu escrevo orações, eu escrevo reflexões daquilo que eu estou aprendendo na palavra, ou dúvidas também. É como se eu conseguisse focar. E a Maia, ela tem isso também, desde criança, né? De trazer essa vivência. E eu lembro que ela tocou num ponto aqui sobre essa questão da percepção quando criança, de uma experiência que você viveu, que você pode compartilhar, que bate muito com aquilo que aconteceu comigo. De o Senhor, como um pai, sempre tentando nos alcançar e mostrando qual era a nossa real identidade. Foi a partir disso que a gente conseguiu tomar as outras decisões da nossa vida. A Mari falou sobre a questão, né, da sua família, qual que foi o ponto ali que Deus ele trabalhou ali na sua casa, né? Tipo, quando vocês chamam que seu pai colocou coisas relacionadas ali para trazer prosperidade, uma vela tal cor e tal. E aí a sua mãe botou um basta. Eu me lembro que quando eu era criança, minha mãe ela é uma pessoa muito sensível espiritualmente. Ela, hoje em dia, né, estudando a Bíblia, eu tenho entendimento disso, que Deus ele colocou um dom na vida de cada um. Uhum. Ele colocou o dom de visão, de revelação, de línguas. Então, assim, a minha mãe ela tem esse dom de visão, de discernir as coisas espiritualmente, né? E aí eu lembro que ela me contou quando ela desde pequenininha, assim, ela sempre me contou essa história, que a minha avó, por parte de pai, uma vez levou ela como é que fala? Eu fico com medo de usar a palavra errada, né? Mas levou ela num lugar lá para poder receberem uma coisa ali, um santo ali e passar a informação para ela. Uhum. E aí a minha mãe falou que quando ela chegou com a minha avó neste lugar, a pessoa que estava lá falou que ela não poderia entrar porque o que estava com ela ali não era bem-vindo. Uhum. E aí quando a minha mãe me contou aquilo, eu falei assim, gente, por que não... Então quer dizer que o que tá certo é aqui e o que tá errado é lá, né? E eu lembro também que com meu irmão quando era criança, a minha mãe conta pra gente, eu não me lembro, né? Mas ela conta que ele começou a desenvolver ele teve uma febre reumática, tem, né? Teve, acho que teve, né? Não sei se isso se perdura, mas ele teve febre reumática. E aí, uma das sequelas, ele começou a atrofiar todo e a meio que perder os movimentos. E ela fala que nessa busca, né, dela de cura e tal, pelo meu irmão, ela começou uma campanha numa igreja na Metodista, que tá ali perto da nossa igreja. E acho que foram 7 semanas. E aí ela falou que dentro dessa campanha ela recebeu a cura do meu irmão, que era pro meu irmão hoje em dia nem andar. E meu irmão, graças a Deus, tem a família dele, é casado, tem os filhos e tem Sua uma mãe vida... fez a campanha? Sim, 7... Na igreja juliana? Não, Wesleyana. Não, Wesleyana não, Metodista. Metodista. Isso. Foram 7 semanas. Sim. Acho que foi isso que ela falou. E aí, dentro desse período, o meu irmão recebeu a cura e Deus tirou ele daquele quadro. Então, assim, foram experiências que ela foi me relatando no decorrer da minha vida que eu comecei a falar, cara, isso é o certo. Isso dentro da minha compreensão de criança, né? Hoje em dia, eu tenho entendimento do que tudo isso significa, mas dentro da visão Maiara criança, eu fui recebendo todas aquelas informações e automaticamente fui entendendo qual o ambiente que eu sentia Deus, o ambiente que eu não sentia. O ambiente que eu enxergava que era o certo e o ambiente que eu enxergava que não era o errado. E é interessante isso porque, como eu falei aqui inicialmente no vídeo, a nossa visão sobre ser filha de Deus, de buscar ter uma vida que a gente vai se purificando, a gente vai se polindo, vai se tratando, cara, esse caminho, esse tipo de pensamento que eu tenho não tá legal, eu preciso de um conselho, e a gente caminha debaixo do conselho do Espírito Santo de Deus diário. Assim, quando você caminha, é quase que palpável de perceber, ele olha, isso aí, filha, não tá legal não. É um, como diz a palavra, maravilhoso conselheiro, né? É o Pai da eternidade falando no seu coração ali, falando na tua mente. E você percebe que isso não vem de você, porque a sua vontade ela está indo totalmente ao contrário daquilo. Sim. Né? E a gente percebe que dentro desse processo,
É como se o Senhor fosse moldando a gente, né? E nos dá a clareza para que hoje nós pudéssemos ter um pouco mais de maturidade para o que ensinar para os nossos filhos. Então, essa perspectiva de filha de Deus, ela nos dá o temor, é como se fosse o balizador. Mas eu sou uma filha amada de Deus. Como uma filha amada de Deus vai cuidar de outro filhinho amado? Como que eu vou agir com os meus filhos? Como que eu vou agir com meu marido? Como que vai ser a minha resposta num momento de tensão ali em casa? Isso muda o ambiente totalmente da nossa casa. Porque vamos lá, Mayra está casada há quantos anos? Vai fazer 11 anos. 11 anos, eu estou casada há 6 anos. Já tivemos os pega pra cá, claro. Sim. E aí a maneira com que a gente enxerga a vida como um todo vai pautar como que eu vou reagir com meu marido, como que eu vou lidar com a situação. Não tô falando que a gente é perfeita, não, que a gente dá uns gritos de vez em quando, entendeu? A gente já fica nervosa. Se descabela. Mas nada passa de um limite, de um saudável de uma relação, vamos dizer assim. E quando passar de alguma forma, a gente sabe a quem recorrer. E aí, estou falando disso no casamento, foi isso da profissão. A nossa profissão, o nosso ofício, né? Nós somos mulheres que não atuamos só dentro do nosso lar, a gente tem outras funções, né? Assim, outros ofícios. E isso aí é também a percepção de que ser filha, ela permeia como que eu me posiciono com um cliente, com qualquer pessoa que eu interajo dentro desse ambiente de trabalho. Então, esse é o primeiro vídeo, né, sobre esse assunto. A gente quer trazer temáticas aqui, as nossas experiências ali com a barriga encostada na pia, lavando louça, coisas que o Senhor fala ao nosso coração, ensinamentos que a gente tem tido dentro dos nossos trancos e barrancos, das nossas falhas, porque talvez você também esteja passando por isso e se sinta sozinha. Quantas vezes a gente não se sentiu sozinha de não ter alguém para compartilhar? E de achar assim, gente, eu sou muito doida. Como é que eu tô... Quando eu encontrei a Mayra, eu falei, gente, eu não tô doida sozinha, não, tem outra doida. Ela, meu Deus, será que só eu tô passando por isso? Ou até essa questão de eu me sentir uma criança um pouco diferente, sabe? Eu me achava um pouquinho estranha. E hoje eu vejo... Que estranha ela. E hoje eu vejo que foi bondade e misericórdia de Deus, dele ter me feito assim. Eu tenho a mesma sensação. Se eu não fosse dessa forma, eu não estaria vivendo nada que eu vivo hoje. Não estou falando de status, não é isso. É de ter a minha família, de viver uma profissão que eu mostrava na infância que eu já seria isso. E talvez se o Senhor não tivesse entrado na minha história, eu poderia me distrair com tanta coisa. É como se Deus tivesse separado. A sensação que eu tenho é que é como se Deus tivesse me separado mesmo, assim. E eu agradeço muito a Ele por isso. Que parece que Ele me tirou de um lugar ali que eu poderia ter dado muito errado e me colocou num lugar aqui que naquele... Olhando para trás no processo, foi um processo que eu lembro de várias coisas que foram bem difíceis, mas que hoje em dia eu agradeço muito a Deus, porque hoje em dia entendo. É igual a gente quando tá educando nossos filhos, né? Tem muitas coisas com certeza que a gente fala não pra eles e eles não estão entendendo. É isso. E aí é o que eu falo pros meus, olha, você só tem que obedecer. Isso. Porque a mamãe vê coisas que você ainda não consegue ver. E é a mesma coisa que eu sinto que Deus fez com a Mayara criança. Bem, esse foi o nosso primeiro vídeo. E claro que a gente quer saber como foi a sua experiência ouvindo tudo que a gente compartilhou aqui, um tanto de coisa. A gente está de coração aberto nessa sexta-feira, cansadas, mas nosso coração está cheio de alegria de conseguir transmitir tudo isso. Então, deixe sua curtida aqui, se inscreva aqui no canal e isso vai ser uma motivação também para que a gente consiga trazer outras temáticas, outras vivências do que a gente está aprendendo aí com Jesus nessa jornada. É isso aí. Até a próxima, pessoal.